Pastor Paul Washer, em seu livro 10 Acusações contra a Igreja Moderna, tem uma expressão bastante marcante. Ele diz que, por causa da forma como as igrejas estão sendo conduzidas, a forma como os pastores, presbíteros, pastor, presbítero, entendendo que são a mesma coisa na Bíblia, a forma como são escolhidos, fez com que o cristianismo tenha na sua liderança muitos homens carnais. E por isso nós temos visto todos esses problemas no meio da cristandade. Ele está falando dentro de outra realidade, mas que, por incrível que pareça, e mostrando a gravidade do assunto, é a mesma de nosso país. De forma que isso deve chamar a nossa atenção. O que nós estamos fazendo com a igreja? Passamos a tratá-la como uma entidade política, meramente política. E que tudo se resolve politicamente. Independente de ser bíblico ou não, se resolve politicamente. Tudo é administrado. Contamos os número de prédios que possuímos. Contamos o número de membros. E assim como nos tornamos apenas clientes de um médico que deveria nos ver como paciente, uma pessoa precisando de cuidados que dizem respeito não somente àquilo que está como emergência doente, mas cuidados como ser humano. Cuidados básicos como ser humano. Assim também nos tornamos número dentro das igrejas. Tanto que basicamente vemos que a preocupação com o número de membros ser crescente é maior do que com o estado qualitativo deles. Porque isso enche o ego dos homens. É muito importante sabermos como lidar com a escolha daqueles que vão pastorear o rebanho de Jesus. Já falamos diversas vezes, a igreja não é uma empresa. E a igreja não é um partido político. A igreja é um aprisco. A igreja é um templo. A igreja é um corpo. A igreja é uma videira. A igreja tem uma série de figuras que Deus mesmo estabeleceu propositadamente para representar uma série de ideias de como Ele quer que nós olhemos para a igreja. Mas com certeza absoluta, sem medo de errar, não encontraremos na Escritura em nenhum momento a igreja como uma entidade política ou a igreja como uma empresa. Não há essa figura na igreja, na Escritura sobre a igreja. E o cuidado é tão grande que a palavra do Senhor nos mostra que o Espírito Santo precisa escolher tais pessoas. Não é apenas a nossa vontade. Tanto que na prática da escolha, o cristianismo procurou, no início de seu percurso, dedicar uma certa atenção especial. De tal modo que jejum e oração estavam sempre presentes quando momentos importantes como esses estavam acontecendo. São pessoas que vão cuidar de vidas. Se você já foi a um médico e viu o desprezo dele pela sua pessoa, e o interesse dele meramente em cumprir uma obrigação que renderia para ele dinheiro, você se sentiu ofendido por ter visto que ele não olhou na sua cara, e com o rosto e os olhos atentos apenas ao papel que estava em sua mesa, apenas ouviu as suas poucas palavras e receitou algum remédio, certo ou errado. Muitos deles até falham nesse tratamento tão superficial e tão desumano. O problema se tornou tão grave
que hoje se fala da humanização dos hospitais. Mas os hospitais estão cheios de humano. Como é que se humaniza um lugar cheio de humano? As pessoas estão sendo tratadas de tal forma, de modo desumano, que já precisamos humanizar aquilo que deveria, por natureza, estar cheio de tudo aquilo que são qualidades humanas, advindas de Deus. O amor, a bondade, a paciência. Um lugar onde pessoas precisam, uma carência natural, por estarem ali, precisam de atenção, precisam realmente de um carinho especial. Elas não estão ali por acaso. Não estão ali para comprar roupas. Estão ali para serem cuidadas. E por causa dessa falta de cuidado, de atenção, pessoas passaram a odiar ou ter medo do hospital. Se o hospital, que é um lugar onde cura o nosso corpo, que é importante, mas não é eterno, imagine a importância do lugar onde a alma humana é curada pelo Senhor. Como é que nós não poderíamos ou não deveríamos tratar com mais seriedade o assunto? Se é importante ter um médico de qualidade, no sentido mais amplo da palavra, como disse, que sabe com quem está lidando, não como número, um cliente, mas com um ser humano. Que até na sua recuperação precisará de ter uma atenção afetiva, porque isso motiva o organismo a reagir positivamente. O contrário de quando ele é desanimado, fazendo o organismo não reagir como deveria ao tratamento. Se isso é importante num médico, num hospital, num lugar onde o corpo, que um dia vai morrer, porque todos vão morrer até que Cristo volte. Quanto mais o lugar onde a alma humana, que é eterna, é cuidada e que precisa ter o remédio certo. Porque assim como um remédio errado é placebo no tratamento de uma doença, a falta do verdadeiro remédio, receitado corretamente, faz com que pessoas doentes se iludam pensando que estão sãs, se enganem pensando que estão curadas. Elas foram apenas enganadas por aqueles falsos médicos da alma. Portanto, é fundamental sabermos escolher aqueles que cuidarão de almas para a eternidade. Nós começamos, e teremos este mês de julho todo, o início do processo para a eleição de presbíteros e diáconos. Um presbítero, 2 diáconos. O nosso foco em especial hoje é o presbiterato, ou seja, o ministério pastoral. Portanto, nós queremos meditar hoje, abrindo aqui, digamos que um parêntese, na sequência de sermões sobre os atributos de Deus. Por necessidade, queremos tratar sobre o ministério pastoral. Não queremos ser mais uma igreja que despreza o ministério pastoral e escolhe qualquer um, apenas para preencher a vaga. Não queremos ser mais uma igreja que, desprezando o valor e a necessidade do ministério pastoral, escolhe qualquer um, independente de ter ou não os requisitos, atender os requisitos bíblicos. Não queremos ser mais uma igreja que despreza a importância, a necessidade, a beleza do ministério pastoral e termina por escolher por outros fatores, amizade, por ser engraçadinho, por ser carismático, por ter dinheiro, ou qualquer outro que seja a imagem daquela pessoa. Mas queremos que a igreja tenha tal maturidade, que olhe como Deus olha, ainda que saibamos
que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Nós vamos para Tito, carta de Paulo a Tito. Capítulo 1, versículos de 1 a 9. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Senhor Deus amado, obrigado por tua palavra, que é o teu poder para a salvação. Ela é a nossa única regra de fé e prática. A Deus, infelizmente, essa fala se tornou apenas um jargão, porque, na verdade, junto à tua palavra, tantos têm acrescido tradições, têm acrescido seus próprios ensinos, suas próprias doutrinas, seus próprios regimentos. E tua palavra, Senhor, foi colocada de lado. Tantas vezes, ó Deus, submetida a tais doutrinas e ensinos de homens. Mas nós não queremos fazer isso de coração, Senhor. Nós queremos colocar em prática aquilo que cremos, que o Senhor nos ensinou. A tua palavra é a única regra de fé e prática. Única, Senhor, seja para todos nós única. Não haja outra. Não haja mas, porém, ou divergência, Senhor Deus, de opiniões que justifiquem outros pensamentos. Que ela seja única, única em nossos corações. Portanto, ensina-nos a tua palavra, para que por meio dela possamos também fazer a escolha correta, entrando em acordo com a tua vontade eterna. Pois tua palavra, que nos diz que nos escolheste antes da fundação do mundo, também diz que desde o ventre materno o Senhor destinou homens para pastorear o teu rebanho. Que não sejamos negligentes, Senhor, na escolha, vulgarizando o ministério, para que não tenhamos homens carnais conduzindo a igreja do Senhor Jesus, a fim de que ela não sofra na mão destes. Antes, Senhor, ajuda-nos para que tenhamos homens piedosos, que façam tudo por amor a Ti, não a si,
que pastoreiem, ó Deus, por Cristo e para Cristo, e não para si mesmos. Porque, ó Deus, teu povo precisa do teu cuidado, porque é teu povo, tuas ovelhas, precisam de ti, não de nós, mas de ti, Senhor. Nós passamos, e como Moisés, Senhor, morremos para outros nos substituírem. Não somos insubstituíveis como tantos pensam em nossos dias. Portanto, não precisam de nós, precisam de ti. Mas o Senhor, ó Deus, desejou, aprove a ti, que homens, servos teus, fossem instrumento teu para cumprir tua vontade, ensinando a tua palavra e conduzindo o teu povo para a tua glória. Portanto, Deus, capacita-nos para que cumpramos aquilo que o Senhor nos designou. Como diz Paulo, para que cumpramos a nossa obrigação, porque não fazemos mais do que aquilo que o Senhor nos ordenou, como também disse Jesus. Que o Senhor receba a nossa oração, fale conosco, que tua palavra entre nos corações, para o bem da tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Sim. Amém. Paulo está escrevendo para um pastor. Paulo está escrevendo para alguém que já está pastoreando a igreja e, como vocês viram, nesse pedacinho de texto, ele quer que este jovem pastor coloque as coisas em ordem lá em Creta. Mas Paulo começa, como é de costume, falando do chamado de Deus a respeito do ministério, do apostolado dele. Isso não porque Paulo estava querendo chamar a atenção. Ele faz questão de sempre se colocar numa condição de servo. E como nós até já falamos, em Coríntios, ele chega a dizer que se ele não fizer aquilo que Deus ordenou que ele fizesse, ele estaria falhando com uma obrigação. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Não faço para ter glória, nem poderia. Porque aqueles que se gloriam no fato de serem pregadores ou pastores, eles estão não só negligenciando o fato de que foram obrigados a isso, como estão ridicularizando daquele que os obrigou. Porque tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Paulo tem consciência, mas Paulo sempre apresenta que tudo que ele está ensinando vem da parte de Deus. Mas por quê? Porque o propósito de Paulo é que as pessoas entendam e recebam a palavra do Senhor como palavra do Senhor. Essa consciência de que ele está ensinando verdadeiramente a palavra de Deus é fundamental, inclusive no pastor. Já ouvi vários pastores que, infelizmente, com muito pesar, digo, pregavam como se nem eles mesmos tivessem convicção daquilo que pregavam. Como se nem eles mesmos soubessem verdadeiramente, aplicassem a sua vida, tivessem certeza que era aquilo que era a verdade. Provavelmente encontraram algum comentáriozinho qualquer, tiraram as palavras desse comentáriozinho e então transmitiram adiante, sem nem mesmo ruminar, para saber se de fato eles criam daquele modo, se era realmente daquele jeito. Paulo diz em Tessalonicenses, capítulo 2, 1 Tessalonicenses, versículo 13, dando outra vez graças a Deus pela vida de Tessalônica, da igreja em Tessalônica, que eles, tendo recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Paulo quer que as pessoas recebam, a igreja que recebe as cartas, os homens de Deus que recebem as cartas, recebam como palavra de Deus. Por isso, a introdução, para que lembrem que realmente ele não está escrevendo opiniões pessoais. Paulo não está escrevendo o que ele acha. Paulo não está escrevendo aquilo que ele gostaria que fosse a igreja. Paulo não está escrevendo aquilo que ele entende de si mesmo.
Mesmo que Paulo tivesse uma série de opiniões sobre a vida, sobre a fé, sobre tudo, mesmo que ele pudesse ter qualquer tipo de pensamento particular, ele não está transmitindo pensamentos particulares. Ele está transmitindo a palavra de Deus. Ele está revelando a palavra de Deus. Ele tem tal consciência que ele diz: recebam como palavra de Deus. Paulo não diz isso por acaso. Em Gálatas, ele nos diz algo importante sobre o seu chamado. E ele que fora chamado de forma inesperada, ele não vinha caminhando dentro da fé e de repente Deus o chamou para o ministério. Aquela conversão e chamado que se fundem numa só coisa, no momento em que Deus o chama para a fé e o designa para o apostolado, ele diz que Deus o separou para o evangelho, de modo que ele, sem consultar nem carne ou sangue, o que ele quer dizer, sem ir atrás do colegiado apostólico que já estava pregando a palavra, ou seja, os 12 apóstolos, contando Matias como aquele que substituiu Judas, ele diz no versículo 17 do capítulo 1 de Gálatas: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. É lá na região da Arábia, provavelmente, ele não nos diz detalhes sobre isso, que ele foi ao terceiro céu, como ele nos diz em Coríntios, para ouvir coisas inefáveis. E lá ele recebeu da boca do próprio Senhor Jesus a revelação do Evangelho de Deus, para que inclusive o seu apostolado fosse autêntico, cumprindo critérios fundamentais do apostolado: ser chamado diretamente pelo Senhor Jesus e ter recebido os ensinos diretamente do Senhor Jesus, não por terceiros, como é o nosso caso, que recebemos a palavra de Deus da boca dos apóstolos que nos transmitiram os ensinos de Cristo. Então, tendo a revelação, provavelmente no Monte Sinai, que é exatamente ali a região da Arábia, ele volta para começar o ministério. Então, o seu apostolado, a defesa dele, não visa sua glória, sua exaltação, sua imagem bem bonita, como se posta costumeiramente, seu nome maior do que o texto, como tem sido um hábito. Seu propósito é fazer com que as pessoas escutem: estou transmitindo uma revelação divina, como nenhum de nossa geração jamais poderia dizer isso. Que estará transmitindo uma revelação direta de Deus, porque nós estamos pregando aquilo que já nos fora dado. Portanto, a defesa do ministério de Paulo é muito importante. E ele diz qual é o propósito do ministério, que deve ser entendido como algo que se estende ao pastorado ou ao presbiterato. Porque esse é o propósito desses ministérios que tem uma relação com o ensino, a relação com o ensino. Ele diz: Paulo, servo de Deus, essa é a sua condição diante do Senhor, e apóstolo, ou seja, enviado, escolhido por Jesus para ser aquele que vai dar os fundamentos doutrinários da igreja, da nova aliança, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Duas questões são colocadas por Paulo. Propósito desse ministério que visa o ensino é promover a fé que é dos eleitos. Paulo sabe que Deus há de operar eficazmente no coração de muitas pessoas. Ele não sabe quais são, ele não sabe quantas são, mas ele sabe que elas serão manifestas no devido tempo. E o seu propósito, pelo ensino fiel da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, é promover a fé. Ele diz em Romanos, capítulo 10, que a fé vem pela pregação. A pregação da palavra de Deus. Portanto, propósito de promover a fé. Ao pregar a Escritura com fidelidade, a fé
pode ser promovida quando o Espírito do Senhor opera juntamente com aquela palavra pregada com fidelidade. Então, o propósito é fazer com que vidas sejam atraídas a Cristo pela fiel pregação. Não com cafezinho, nem com almoço, nem com janta, não com dancinha, não com festinha, não com eventos agradáveis aos homens, não para colocar dentro de uma entidade física apenas, não para tornar apenas membros de uma instituição, mas para que eles verdadeiramente adentrem ao corpo de Cristo, para que eles realmente façam parte da família de Deus, para que realmente herdem a vida eterna. Como ele diz no versículo 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, promoveu antes dos tempos eternos. Para que pessoas verdadeiramente sejam alcançadas pelo poder de Deus, então ele precisa pregar a palavra. Observe que o papel para atrair pessoas a Cristo se resume a uma questão, uma. Nesse ponto a gente poderia dizer para todos os pastores e pregadores de nossos dias, meus amigos, o trabalho do pastor, por mais árduo que seja, ele não é complicado de ser entendido, porque ele se resume a uma questão: ensine a palavra de Deus. Ele é árduo porque lutamos contra demônios, é árduo porque lutamos contra feras, é árduo porque lutamos contra o mundo que jaz no maligno e que tantas vezes está dentro da igreja visível. Mas ele não é difícil de ser compreendido, ele não é difícil, não é complexo, como a instituição torna sempre. Ele se resume a uma coisa: ensine a palavra de Deus. De forma que é pelo verdadeiro ensino, fiel ensino, que pessoas são atraídas a Cristo. E só isso não é suficiente, pastor. Elas vão vir aqui, vão ouvir a palavra, que palavra chata. Às vezes o senhor está ensinando uns assuntos que são até difíceis de ser entendidos, precisam um pouco de mais estudo. E as pessoas vão entrar e vão ficar, puxa, que coisa desanimadora, só ficar ouvindo. Eu preciso de uma coisa animadora, alegre, motivadora. Para quê? Para enganar a própria alma, considerando que tudo está bem quando não está? Precisamos crer no poder de Deus, na eficácia. Jesus disse, mas quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé? Parece até que ele está falando dos nossos dias. Com tantas igrejas, tantas denominações, tantas pessoas sendo chamadas de pastores, parece que os nossos dias são os dias que menos têm fé, porque é exatamente pela incredulidade de todos estes que deixaram de crer que Deus é poderoso e suficiente para alcançar vidas pela simples e pura pregação da palavra. Tantas igrejas e ao mesmo tempo tanta incredulidade na suficiência e eficácia do poder de Deus, que é a palavra dele. Como pode? Substituíram o papel único do pastor, ensinar a Escritura Sagrada, por muitos outros, para encher a sua agenda de afazeres inúteis e de atividades infrutíferas, que são incapazes de promover a fé que é dos eleitos. Para promover a fé que é dos eleitos, é preciso ensinar a palavra de Deus. Mas não só atrair vidas a Cristo, é claro que não. Também pastorear as que entram no corpo de Cristo. Por isso que o propósito do ministério é promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Edificar aqueles que adentram ao povo de Deus, para que não sejam apenas como meninos, que entraram no corpo de Cristo, mas não têm maturidade para lidar com nada. Quantas pessoas nessa pandemia começaram a desanimar, esfriar e desistir
de andar junto com uma igreja local. Por quê? Quer dizer que não podem passar pelo vale da sombra da morte, que já estão desistindo? Isso mostra que a fé precisa de amadurecimento, precisa ser trabalhada, aperfeiçoada. Caso contrário, serão levados por todo vento de doutrina, serão conduzidos por todo tipo de sugestão deste mundo. De forma que o papel daqueles que Deus chama para cuidar do rebanho de Deus tem que ser entendido, como diz a Escritura, promover a fé que é dos eleitos, atrair aqueles que Deus quer pelo fiel ensino da palavra, mas também dar-lhes o pleno conhecimento da verdade. Que lá em Efésios, no capítulo 4, ele diz que é até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E assim, a igreja possa, com maturidade, viver para a glória do Senhor. Esse é o propósito. É isso que temos que aprender a fazer quando somos chamados para uma tarefa tão preciosa. Percebe o valor da tarefa? O médico que cura teu corpo, que quando é dedicado, zeloso em exercer a profissão, consegue encontrar as causas da doença, consegue encontrar exatamente o que era a doença e consegue encontrar a solução da doença. E nisso você vê a qualidade do médico, a atenção devida que ele está dando. Você consegue perceber o valor daquele médico. Ele estará cuidando de sua vida, mas jamais poderá lhe dar a eternidade. Este mesmo médico verá a sua morte um dia, talvez, caso ele parta depois. E verá que mesmo se dedicando tanto para salvar o corpo de muitas pessoas, ele não poderá dar-lhes a eternidade. Mas o trabalho daqueles que foram chamados para cuidar de almas vai muito além desta vida, muito, muito. Os frutos vão para a eternidade. Os frutos daqueles que cuidam do rebanho de Deus serão colhidos na glória, na eternidade, e muitos serão vistos naquele dia como homens e mulheres que, tendo perseverado na fé, que um dia receberam, que um dia conheceram, estarão ali glorificando a Deus e agradecendo, porque Deus inclusive enviou alguém para lhes ensinar a verdade. E esse alguém foi zeloso com a verdade. E esse alguém foi fiel à verdade. E esse alguém não pensou em si mesmo, em ter que, de repente, ter que cuidar de sua profissão pastoral, e por medo de desagradar os ouvintes, portanto não falava de pecado, por medo de perder o emprego, deixava de falar com fidelidade, zelo e veracidade, com vigor, tudo que Deus queria que dissesse, negligenciou. Como muitos têm negligenciado, porque há quantos pastores e presbíteros que têm medo do rebanho, pela forma política como o cristianismo passou a ser conduzido, e por isso negligenciam o fiel e verdadeiro ensino da palavra de Deus. E em vez de estarem alimentando ovelhas, como diz Spurgeon, estão entretendo bodes. Eles verão os danos de sua má obra quando ela queimar, como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 3, ele diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento dado pelos apóstolos, a revelação das palavras do Senhor, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um,
pois o dia a demonstrará. Quando o fogo vier para queimar tudo, só irá permanecer o ouro, a prata, as pedras preciosas, porque madeira, feno e palha se queimam no fogo. E se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento, ou seja, a doutrina dos apóstolos, edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, porque for ordenado apenas a ensinar a palavra do Senhor, a única coisa que lhe fora dada, ordenado, e foi infiel. Como aquele servo que recebeu 1 talento, e a única coisa que tinha que fazer era desenvolver aquele talento, era produzir com aquele talento, para dar lucro ao seu senhor, frutos ao seu senhor. E tendo um único talento, o enterrou, para receber posteriormente a condenação do seu senhor, pois foi negligente com a única coisa que Deus lhe ordenou fazer. Assim como o pastor é ordenado a ensinar, e unicamente ensinar a palavra de Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. É por isso que a Escritura também nos diz que não deveriam muitos querer ser mestre. Não sabem o que estão fazendo. É tão comum se abrir novas igrejas. É tão comum se abrir uma nova igrejinha na esquina, porque alguém acha que consegue fazer melhor do que os outros. Ainda que os nossos dias sejam caóticos, e eu concordo. Mas eles estão trazendo para si uma possível condenação. Porque aqueles que a si mesmos se intitulam pastores ou presbíteros, sem terem sido chamados por Deus, sem realmente estarem ali para fazer a obra do Senhor, estão atraindo a condenação, porque irão destruir vidas pela incapacidade de conduzi-las pela fiel pregação da palavra de Deus. Como diz Paulo, tanto de casa em casa ensinando a Escritura, quanto publicamente ensinando a palavra do Senhor. É melhor não ser do que desejar algo que é incapaz de fazer. Isso deveria ser meditado por todos os homens que em algum momento pensam em ser pastores, pensam em ser presbíteros. Não é brincadeira, não. Então, é diante de tudo isso que Paulo diz a Tito, no versículo 5, por essa causa, ou seja, diante de tudo o que ele falou antes, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Observe que o papel do pastor não é entreter um monte de gente, é colocar em ordem, é pegar o caos que tantas vezes se encontram as pessoas sem o conhecimento, desordenadas, achando cada qual que é de um jeito. Não, eu acho que é assim. Vamos usar as palavras de Paulo em Coríntios. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, e cada um naquela balbúrdia, como estava na igreja de Coríntios. Ele diz, olha, eu estou te enviando, pastor, para colocar em ordem, ordenar as coisas, ordenar a igreja, pelo fiel ensino da palavra, como Paulo diz, promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, para inclusive alimentar uma verdadeira esperança, colocar em ordem as coisas. Então, como é que ele fazia isso? Além de ele ensinar a palavra do Senhor para todos indistintamente, como fazemos sempre, ele também deveria constituir pastores.
que são os presbíteros. E como nós já dissemos várias vezes, presbíteros são pastores, pastores são presbíteros, e isso nos é dito várias vezes nas Escrituras, quando os próprios apóstolos se chamam de presbíteros. Como ele diz Pedro, em 1 Pedro 5, 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. E aí fala do pastoreio. E no versículo 4 ele diz, ora, logo que o supremo pastor, e por que supremo pastor? Porque ele está falando para pastores. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas mais espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Presbítero é o pastor é presbítero, isso é muito evidente na Escritura. Não precisaríamos de mais delongas para mostrar isso. Então, ele, além de ensinar para todos a palavra, ele deveria constituir pessoas que fizessem esse papel. O Tito não deveria ficar lá e pastorear aquela igreja, não era o propósito de Paulo para Tito. Tito, Timóteo, entre outros, auxiliavam o ministério de Paulo e supervisionavam a igreja do Senhor. E esses pastores que estavam designados a estar pastoreando tanto pastores, veja a importância de pastorear pastores, uma negligência muito evidente em nossos dias, na cristandade. Pastores não são pastoreados, não têm um acompanhamento de alguém verdadeiramente cuidando, zelando para que tudo flua bem na vida do próprio pastor. Como disse Paulo em Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Bispos, portanto, pastores, bispos e presbíteros são a mesma coisa. Na primeira etapa da história da igreja, os primeiros séculos, os pastores eram chamados de bispos. Ele deveria escolher estes homens para realizar a obra pastoral lá, em Creta, pastorear na região, porque Tito teria que voltar e continuar auxiliando Paulo nesse cuidado com as igrejas que Paulo havia fundado, plantado por meio de seu trabalho missionário, pregando pelas cidades. Qual é o propósito, então, da escolha de pastores? Qual é o propósito da escolha daqueles presbíteros? É que eles continuassem a obra, promovendo a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Era isso. Como nós já falamos e repetimos, Paulo diz em Efésios 4, quando ele fala que Deus mesmo é quem chama uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o propósito. Qual o propósito que a Escritura nos fala sobre escolha de presbíteros, pastores? Qual é? Promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Ponto final. É difícil de entender? Não! É simples de entender. Só o coração duro não entende isso. Só um coração rígido não entende isso. Só um coração cego não entende isso. O propósito do pastor, o propósito do presbítero é promover a fé que é dos eleitos. Portanto, ensinar a palavra de Deus para que vidas sejam atraídas a Cristo, adentre a igreja do Senhor Jesus, por meio do operar da palavra de Deus e do Espírito Santo, confiando na eficácia deste operar de ambos, confiando no poder de Deus que se manifesta por meio da palavra e do Espírito Santo. Confiar. Tão importante confiar na palavra de Deus.
Pois bem, tendo em vista que o propósito do pastor, do presbítero, é promover a fé e o pleno conhecimento, há requisitos. Não importa se é teu amigo mais chegado que um irmão, não importa se é tão rico que conseguiria sustentar sozinho uma igreja, não importa se é muito bem articulado e consegue dialogar com pessoas, pastores e presbíteros, políticos do Brasil inteiro. Não importa se é alguém carismático, e tão carismático que conseguiria atrair multidões só pelo seu carisma. Não importa o que você vê naquela pessoa, como supostas aparentes qualidades que ela tem aos seus olhos, não importa, nem um pouquinho. Porque, inclusive, Deus propositadamente escolhe aqueles que nada são aos olhos dos homens. Lá em Coríntios mesmo, uma igreja que se orgulhava demais de dons que possuía, Paulo diz para eles: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, homens que tinham conhecimento, erudição, que tinham muita leitura, nem muitos poderosos, nem homens grandes, conhecidos da época, nem muitos de nobre nascimento, ricos de nascimento de berço. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Jesus escolheu pescadores. Jesus, o senhor não se equivocou, não? Eu tenho certeza que muitos aqui ridicularizariam de Jesus, muitos pastores. Pois Jesus tem escolhido quem escolheu. Jesus, pelo amor, pescadores que foram reconhecidos pelos sinédrios, líderes religiosos da época, como homens indoutos, não analfabetos. É um erro chamá-los de analfabetos. Mas homens que não possuíam um estudo aprimorado, não eram rabinos, não eram homens que tinham um conhecimento maior. Mas é claro que todos sabiam muito bem ler. Isso era básico para os judeus, porque os judeus eram um povo da leitura. A escritura sagrada era a base do povo judeu. Eles tinham que priorizar a leitura. É um povo que, fundamentalmente, é um povo da leitura, por causa da própria escritura. Todos sabiam ler, todos eram ensinados a ler. Eram pescadores, um publicano, desprezível aos olhos de tantos, porque eram conhecidos como traidores, porque eles eram designados por Roma para cobrar impostos do seu próprio povo, e o povo odiava isso. Um outro que era militante, querendo brigar com Roma com unhas e dentes. Então, dentro desse número de pessoas, não tinha nenhum que dissesse assim: olha, esse aí vai dar um excelente apóstolo. Cada qual com uma ideia e forma de viver que, com certeza, aos nossos olhos, seria muito aquém daquilo que seria uma qualidade para um pastor. A aparência não importou. Jesus mostrou isso que Paulo está dizendo. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Para humilhar os que se acham, os que têm glória em si mesmo, que se orgulham, os vaidosos, aqueles que confiam em si mesmo, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Tolo é aquele que confia em si mesmo e se vangloria em si mesmo. Tolo não conhece a verdadeira sabedoria. Portanto, não era dessa forma que Tito deveria escolher pastores, presbíteros. E nem nunca, jamais, em tempo algum, deveria ser em nossos dias. Não deveria. Não deveríamos escolher homens pela aparência. Basta lembrar que até mesmo um profeta se equivocou.
o Samuel, designado por Deus para ungir um dos filhos de Jessé, para que este fosse rei sobre Israel. E quando Samuel viu a aparência do filho mais velho de Jessé, Eliabe, disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. É esse, ó. Olha que homem forte, boa aparência, tem qualidades, características aparentes de um bom rei. Este deve ser ungido do Senhor, ou este é o ungido do Senhor, com certeza. Porém, contrariando Samuel, que apenas se deixou levar pelo que via, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E o menor dos filhos de Jessé, que de tal modo fora desprezado pelos seus familiares, seu próprio pai, que nem mesmo foi chamado pelo pai para sentar à mesa com o profeta Samuel, antes ficou com o rebanho no campo. Era exatamente aquele que Deus encheria do seu Santo Espírito para conduzir todo o povo de Deus segundo a vontade de Deus. Nunca escolha alguém para ser presbítero ou pastor por qualquer afinidade, qualquer característica aparente. Nunca. Por isso que a igreja deveria, como no nosso caso, temos dado muito tempo, costumamos dar mais do que aquilo que nos é exigido de tempo para escolha de presbítero. Mais do que aquilo que é sugerido, para que tenhamos tempo suficiente para avaliar cada um, olhar para cada um e realmente ter certeza, pedir a Deus em oração diária, que Ele confirme, que Ele mostre, para ter certeza de que realmente o Senhor quer aquele. Faça o mesmo. Deveríamos acompanhar a escolha de um pastor, de um presbítero, deveríamos acompanhar com oração e jejum. Deveria ser algo feito com paciência e com muita piedade, jamais vulgarizando, escolhendo qualquer um que aparentemente possa preencher o cargo necessário imediato, porque é melhor que uma igreja espere para ter um pastor, um presbítero, do que a igreja apressadamente escolha um mau pastor, um mau presbítero, que a destrua, conduzindo-a para as trevas, para a ignorância, para a escuridão, enganando ao povo, fazendo pensar que tudo está bem, como diz Jeremias, pregando paz, paz, quando não há paz, e iludindo um povo que, sem saber, irá para o inferno, e só descobrirá lá que foi iludido por aqueles que estavam liderando o rebanho, o falso rebanho. Portanto, é preciso que atendam a critérios bíblicos. Não são seus critérios. Eu gosto de um pastor engraçadinho, eu gosto de um pastor que conta piada, eu gosto de um pastor que curte isso, curte aquilo, que faz isso, faz aquilo. Um pastor ou presbítero, considerando a mesma coisa. Eu gosto de alguém que faça isso, faça aquilo outro. Eu não quero saber o que você gosta. O que você gosta, guarde para você. Aqui é a igreja de Jesus, não a sua igreja. Eu quero saber o que Deus quer. Ele quer isso aqui. Eu não quero saber o que você quer. Nós não fazemos pesquisa de campo, como os políticos fazem, para saber o que agradará ao povo, a fim de dar a eles um candidato que satisfaça os anseios. Por isso os políticos, eles estão em todos os lugares, agradando todos os grupos que aparecem na sociedade. E olhe que a nossa sociedade está completamente sectarizada. Tem grupo para tudo. Tem um grupo do papagaio, do cachorro e de toda a bicharada que você imaginar. Não. A
pergunta é apenas a uma pessoa: Deus, como deve ser o presbítero? Como deve ser o pastor? Para que sejamos instrumentos do Senhor e escolhamos quem o Senhor quer que seja escolhido. Como o Senhor quer. O único que precisa ser agradado é Ele. O único que precisa ser satisfeito é Ele. Porque se satisfizermos todo um público, de líderes a liderados, e negligenciarmos Deus, e ignorarmos o seu ensino, e menosprezarmos a sua palavra, e não cumprirmos as exigências divinas, um dia Deus pedirá contas. Porque a única pessoa que deveria ter sido perguntada sobre como deve ser um pastor, um presbítero, foi a única que foi desprezada, como tem sido comum em nossos dias. E por isso sofremos com esse caos eclesiástico dentro da cristandade. Como deve ser? Ele nos diz aqui os critérios. Nós não vamos detalhar, não é o nosso propósito, porque acredito que, ainda que possamos fazer, eles são muito claros. Muito claros. Alguém que seja irrepreensível. O que é irrepreensível? Alguém não perfeito. Jamais Deus iria exigir uma coisa que nós não podemos dar. Olha, só quero pastor quem for perfeito. Nunca pecou, nunca pecará. A gente iria dizer: Senhor, o Senhor é santo e pode exigir isso. Mas perdoe-nos, Senhor, não temos ninguém. Não temos uma só pessoa, a não ser o teu filho, para pastorear nossas almas. Porque todos os homens que procurei são pecadores. Todos os homens que procurei um dia pecaram e ainda sabemos que pecarão. Portanto, não podemos, Senhor Deus, dar ninguém ao Senhor para ser um instrumento nas tuas mãos. Por isso, Deus jamais iria pedir uma coisa que nós não poderíamos dar a Ele. Todavia, nós podemos dar homens irrepreensíveis. Homens que têm um bom testemunho. Homens que têm um bom testemunho diante da sociedade. Homens que têm bom testemunho diante das pessoas. Coisas básicas. Como é que ele está diante da sociedade? Ele cumpre tudo direitinho? Ou está devendo a todo mundo? Ou está devendo aqui, ali, acolá? Paga seus impostos, paga seus compromissos, cumpre as suas obrigações, serve as pessoas, é um bom vizinho ou é um mau vizinho? É uma pessoa que procura tratá-las com respeito, com integridade, com honestidade? Ou seja, as virtudes. Observe, não é se ela é carismática, eu gosto tanto daquela pessoa, ela tem um bom testemunho. Por quê? Sempre que eu encontro, ela conta uma piada tão engraçada, eu rio tanto, gosto tanto daquela pessoa. Isso não é uma virtude, ser carismático. Ser carismático, ser agradável nesses termos, não é virtude. É apenas um temperamento, um modo de ser, um modo de agir. Aprendeu a entreter pessoas. São virtudes. Pessoas que têm um bom testemunho pelas virtudes, pelo modo como ela vive. De modo que, ainda que seja uma pecadora, e com certeza deverá confessar sempre seus pecados a Deus, não é uma pessoa que a gente vive chamando atenção. Fulano, não isso. Fulano, não aquilo. Fulano, não aquilo outro. Isso, uma pessoa dessa não dá para ser pastor, presbítero. Está sempre chamando atenção. Ainda que todos sejam pecadores, mas tem bom testemunho. É claro que sei que todos pecam, mas a gente sabe também quem tem bom testemunho. Alguém que seja irrepreensível, que tenha um bom testemunho. Marido de uma só mulher. Podemos pensar em dois casos. Tanto a poligamia, que era comum naqueles dias, então não poderia, e a questão do divórcio. Alguém que passou por mais de uma mulher. Em ambos os casos, e a Bíblia não diz, Deus não quis dizer exatamente qual deles, não especificou, e nós deveríamos, com prudência, entender que os dois devem ser entendidos como aplicações, tanto a poligamia quanto a questão do divórcio, porque a Escritura não nos especifica qual deles. Nenhum desses dois pode ser pastor. Agora veja, entenda, não é que não vai para o reino de Deus. Jesus, em certo momento, conversando com a mulher lá em João 4,
uma samaritana, e ele conversa, depois dele se apresentar, ele está se apresentando, e ela não entendeu muito bem ainda todos os detalhes, mas aí ele mostra que ela não está diante de alguém qualquer. Ele diz, olha, traz teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Aí ele mostra que tinha um conhecimento da vida dela, sem nunca ter andado com ela. Portanto, ele seria no mínimo um profeta. Muito bem, disseste, já tivesse 5 maridos, o que você tem agora não é seu marido. Ou seja, ela não estava casada outra vez. Provavelmente desistiu, cansou, não queria mais coisa com casamento. Jesus, ainda que não concordasse em hipótese alguma com isso, foi misericordioso. Aquela mulher não conhecia a verdade. Estava conhecendo agora, porque a verdade é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus. E ela estava agora tendo conhecimento, portanto, de Deus. E ele a recebe, diz a palavra que os samaritanos creram. E Jesus recebe aquela mulher. Portanto, em hipótese alguma, podemos pensar que, ainda que seja um pecado, seja errado a questão do divórcio, ele jamais pode ser considerado como um pecado imperdoável. Pessoas divorciadas não vão para o céu. Isso não é verdade. Mas só que a igreja não deve fazer disso algo normal, porque isso é errado, ainda que pessoas possam se arrepender por terem feito isso. E para que a igreja trabalhe isso, a igreja precisa de líderes que não tenham passado por isso. Líderes que nunca tenham se divorciado, líderes que não tenham tido essa relação poligâmica, que hoje em dia não existe mais. Não é mais algo comum à sociedade, porque o cristianismo, impactou a sociedade, principalmente o Ocidente. Não é uma prática comum como era na época. Então, no caso específico, pastores e presbíteros devem ser escolhidos dentre homens que não tenham passado nem por um nem por outro, nem pela poligamia, nem pelo divórcio. Para quê? Para serem exemplos de homens que vão ensinar e atrair as pessoas ao mesmo ensino e prática bíblica. O homem tenha uma mulher, a mulher tenha um homem para a vida toda. E esses homens estarão mostrando isso com a própria vida. Entendem? No ministério, os critérios são mais zelosos. Por quê? Mais específicos. Por quê? Porque é uma questão de ensino, de exemplo. Questão paterna, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Veja, uma pessoa que tem um filho que não é cristão, não conseguiu evangelizar o suficiente, não conseguiu conduzir a Cristo, não conseguiu conduzir a família como deveria, mas tentou, até muitas vezes se converteu depois, ela vai herdar o reino de Deus, é claro, se ela verdadeiramente for cristã. Se ela verdadeiramente se arrependeu, se ela verdadeiramente creu no Senhor Jesus, ela vai. Mas quando diz respeito ao presbiterato, ao pastorado, o critério é maior. É que aquele homem que vai pastorear a igreja precisa ser um homem exemplar como o pai, que sabe corrigir os filhos com firmeza, que sabe conduzir os filhos na palavra, que realmente tem um conhecimento e uma prática paterna correta, bíblica, para que seja modelo. Porque, inclusive, Paulo diz a Timóteo, se ele não consegue nem pastorear os seus filhos, ele não consegue nem conduzir os seus filhos, ele não consegue nem segurar os seus filhos, como é que ele vai conduzir um rebanho inteiro? É uma coisa óbvia. Se um homem é incapaz de pegar um filho e conduzi-lo a Cristo, ensiná-lo e discipliná-lo, mesmo que ele não tenha o poder para convertê-lo, mas conduzir para que na sua fase adulta ele seja entregue a Deus e mais estará com o Senhor. Se ele não consegue fazer isso com um filho, como é que ele vai fazer com a igreja inteira? Quando aparecerem os rebeldes ou os insubordinados, quando aparecerem aqueles malcriados, quando aparecerem aqueles que vêm encher o saco, que sempre tem alguém enchendo o saco, sempre tem. Ele vai fazer o quê? Ficar com medo, vergonha,
Vai simplesmente deixar porque tem medo de depois receber uma série de críticas? É claro que ele não serve. Por isso, muitos pastores e presbíteros estão levando a cristandade à desgraça. Virou uma balbúrdia o cristianismo de nossos dias. Cada qual faz o que quer, parece o livro de Juízes. Cada um fazia o que achava mais reto, porque não havia rei em Israel. Precisa ser alguém firme, que conhece e que bota em prática a palavra do Senhor na educação dos seus filhos. Porque o primeiro lugar onde ele pastoreará será em casa. Por isso, é um critério. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. E aí vem outro ponto. Conheça a Bíblia. Qual é o único papel do pastor ou presbítero? Promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Ou seja, ensinar a palavra do Senhor, tanto para os que ainda não conhecem, quanto para aqueles que conhecem. Então, é óbvio que ele precisa ter um zelo para com a palavra de Deus. Como é que você ensina a palavra de Deus se você despreza a palavra de Deus? Como você ensina a palavra de Deus se você não conhece a palavra de Deus? Em Oséias, Deus diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, desprezaste o conhecimento, vai pagar por isso. Agora você imagina quantos pastores e presbíteros vão pagar pelo que fizeram com a igreja de Jesus? Com a miséria que pintaram no meio da igreja de Jesus. Você imagina quantos não vão pagar caro? O povo do Senhor está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não é porque lhe falta café, almoço e janta. Não é porque lhe falta entretenimento. Não é porque lhe falta conforto. Não é porque lhe falta festinha. Não é porque lhe falta uma série de sociais. Não é porque lhe falta brincadeiras dinâmicas. Não é porque lhe falta um picadeiro aqui. Não é porque lhe falta um pastor engraçadinho. Não é por nada disso. É porque lhe faltava conhecimento. E o conhecimento da verdade. Não é um conhecimento qualquer. É o conhecimento da verdade. E ele está se referindo à Escritura, à palavra de Deus. Portanto, é necessário que ele seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Alguém zeloso com a Bíblia. Alguém zeloso com a Escritura. Alguém que valoriza, tem alta estima, que medita nela de dia e de noite, que tem cuidado, que está se dedicando, porque no momento que alguém disser assim, pastor ou presbítero, eu estou com uma dúvida sobre esse texto aqui. O que é isso aqui? Eu não consegui entender. Ele precisa, no mínimo, dizer: meu irmão, nesse momento eu não conseguiria te responder exatamente. Mas eu vou dar uma estudada a mais nesse texto, que eu ainda não havia tentado para os detalhes dele, e vou trazer a resposta em breve. Porque é claro que nós não sabemos de tudo. É claro que nós não estaremos com as respostas na ponta da língua. Seria mera arrogância da nossa parte achar que poderíamos ter todas as respostas para todas as coisas. Mas, no mínimo, sabemos o caminho e nos dedicamos a trilhá-lo, a trilhar o caminho da verdade. Tem que ser, porque se pastoreia a igreja por meio do fiel ensino da palavra de Deus. Não pode ser arrogante, porque um cara soberbo, arrogante, que acha que é dono de tudo, que manda em tudo, que todo mundo tem que fazer tudo como ele quer, e quem não faz, não presta, não serve para pastorear. Porque o propósito do pastor não é fazer a sua vontade, não é o que eu acho pouco importa, é o que Deus tem a dizer. Não pode ser alguém arrogante, mas tem que ser humilde. Jesus, sendo o Senhor da glória, lavou os pés dos discípulos. Se o homem que vai ser presbítero ou pastor não é capaz de lavar os pés das pessoas, de servir com alegria, com prazer, de dar a vida por elas, de conduzi-las na verdade, não como superior, mas como alguém que está fazendo a vontade de Deus e disposto a servir, não serve para nada. Paulo disse acerca dele mesmo, sendo apóstolo, poderíamos dizer, dos maiores homens da igreja. Paulo, servo de Deus. Servo de Deus. A Tessalônica, Paulo chega a dizer que não só estava pronto para dar a palavra de Deus para eles, para se dedicar ao máximo para que eles conhecessem a verdade, mas ele estava pronto até para dar a própria vida.
Se fosse necessário dar a vida para que eles conhecessem a verdade e pudessem ter vida eterna em Cristo, Paulo diz, eu estava disposto a dar a vida por vocês. Tem que ser alguém humilde, alguém disposto a servir, a tantas vezes, inclusive, receber críticas, chatice, perseguição, como é muito comum acontecer, não tenha dúvida disso, e bem sabemos. E ainda assim, seguir adiante. Seguir adiante. Porque sabe que a sua glória não é aparente. Não é ser grande aos olhos dos homens ou famoso. Não é ter um número bonito e ficar mostrando o relatório só para se enaltecer. A nossa glória é Cristo. E Ele sabe a verdade. O que fazemos, o que não fazemos, o que ensinamos, o que não ensinamos. Se somos fiéis ou infiéis, Ele sabe. E tudo o que importa é que Ele saiba. Porque Ele é justo. Não como os homens, mas Ele é verdadeiramente justo. E dará a cada um segundo o seu proceder. Portanto, tem que ser alguém humilde. Que realmente está pronto para fazer a vontade de Deus. E só a vontade de Deus. Não irascível para suportar os muitos aborrecimentos do ministério pastoral, presbiteral. Não dado ao vinho, porque no final das contas, você imaginou um pastor entrando na igreja bêbado, entrando na igreja meio que passou do limite, ou um presbítero que você chega em casa e percebe que o homem está dormindo demais porque bebeu mais do que deveria, não pode ser dado ao vinho, não pode de jeito nenhum, é claro. Afinal das contas, ele vai precisar cuidar de pessoas que um dia tiveram vícios. Ele precisa ser controlado, ele precisa se dominar, ele precisa conseguir estar sempre sóbrio para ensinar com sobriedade as pessoas. Não violento, ou seja, não está querendo resolver as coisas na força, porque nenhuma das coisas na igreja de Jesus se resolve na força. Nem cobiçoso de torpe ganância, ou seja, não avarento, que não está ali por dinheiro, que não vai para a igreja que paga mais, que não está preocupado com o quanto se dará financeiramente, está disposto a servir. Claro, todos sabem, o trabalhador é digno do seu salário, e isso não lhe pode ser tirado de modo algum também. Todavia, mas não é por isso que ele está lá. Não está lá pelo quanto ganha, está lá porque Deus o quer lá. Deus quer lá. Antes hospitaleiro, alguém que seja acolhedor, amigo do bem, obviamente, alguém que ama as virtudes, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. São características necessárias para um presbítero, para um pastor. E ele encerra dizendo, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Observe que Paulo coroa, ele começa e termina, ele coroa tudo aquilo falando sobre a necessidade do conhecimento e da dedicação à palavra de Deus. Não é uma mera erudição, como quem quisesse esnobar. Eu li mais do que todo mundo, eu sei citar mais autores que todo mundo, porque tudo o que nos importa é isto. Se temos um livro para conhecer, é este. Porque um pastor pode conhecer 1000 livros, ler centenas por ano, e se eu ouvir uma só palavra dele, perceber que ele não conhece Bíblia, conhece qualquer coisa, menos Bíblia, ele não serve para ser pastor. Porque o único livro que Deus quer que ele realmente conheça bem é esse aqui. Porque é este livro que foi dado ao pastor, que é o poder de Deus para a salvação. É este livro pelo qual ele deve exortar pelo reto ensino. É este livro que ele deve pregar para convencer os que o contradizem. Não quero saber quantos outros ele lê. Eu quero saber se ele conhece bem este aqui. Porque é este aqui que importa saber para pastorear a igreja. Se Deus nos deu critérios, é porque Ele quer que cumpramos. E vejamos, por meio dos critérios,
como um ministério pastoral é algo importante para Deus. Então não despreze. Cada vez que a igreja faz uma escolha errada, de qualquer forma, ela está desprezando a Deus, desprezando os critérios, desprezando o zelo de Deus. Não despreze. Para que nós possamos ser abençoados sempre com bons pastores no grande rebanho do Senhor Jesus, não só aqui, mas na cristandade. Para que sejamos sempre abençoados com bons presbíteros do rebanho, não só aqui, mas por toda a cristandade. Porque isso não só glorifica a Deus, mas é uma bênção para o povo de Deus. Porque é por meio deles que vai receber o fiel ensino, o verdadeiro cuidado, e serão pastoreados na palavra, e serão conduzidos a Jesus, e que serão alimentados com a verdadeira fé, e permanecerão firmes numa esperança verdadeira que nos foi dado pelo Senhor. São esses que Deus quer que a escolha dentro da igreja seja feita. São esses os que Deus nos ensinou em sua palavra.